Ultimamente eu tenho recebido muitos elogios no último vídeo que eu fiz, antes daquele que eu falei sobre músicas gospels, o que eu estava falando a respeito de ciências e cristianismo com Josué. Eu vou deixar aqui do lado o Facebook dele, Josué Alves, para você dar um papo com ele e tudo mais. Sobre isso, o cara é muito inteligente mesmo em questão da área científica. E também eu queria dar mais um aviso que eu estou postando alguns dos meus vídeos no Facebook, tá? Por isso que é bom que você tenha meu Facebook para ir se situando aí quando a gente enviar vídeo novo, tá bom? Eu vou colocar no meu Facebook, talvez no Instagram também, mas por enquanto só no Facebook. Vou colocar aqui embaixo o nome do meu Facebook, tá? Para você solicitar uma amizade lá e começar ou me seguir simplesmente e ver lá os meus vídeos que eu vou postar de agora em diante. E aí lá mesmo vai ter o link para você vir para o YouTube para ver meus vídeos, ok? O tema de hoje é um tema um tanto polêmico, assim como foi o outro, mas ele mais escancarado, como posso dizer assim, em sua explicação. Que é: a ressurreição é uma farsa e a salvação é eterna. Bom, por que, Adriel, ressurreição é uma farsa? Tem pessoas que acham que a ressurreição de Cristo é uma farsa. Sim, os antigos judeus pensavam nisso. Os judeus até hoje pensam nisso, até Cristo não é o Messias, né? E muitos aí se perdem quando estudam filosofia ou simplesmente alguma teologia. Eles se confundem porque eles não sabem se realmente aquilo aconteceu, por simples fato de não estarem lá, e segundo, por ser uma coisa completamente contemporânea, por ser uma coisa que é falada de forma em que naquele tempo, não para os judeus, mas para os outros povos afora, os gentios, era uma coisa comum. Por exemplo, você vê no Egito que Horus nasceu dia 25 de dezembro, ressuscitou no terceiro dia depois que morreu. Krishna, ele transmigrou no terceiro dia depois que morreu na Índia. Mitra, que era o deus pagão que Constantino adorava, ele, de acordo com sua crença, viveu entre os homens, morreu no terceiro dia e também ressuscitou. E tipo, uma coisa que naquela época para o judeu não era ridículo, mas para o judeu era ridículo, perdão, mas para outras pessoas não era ridículo, uma coisa muito banal. Uma religião a mais com um cara que ressuscitou no terceiro dia não faz a menor diferença. E por isso hoje os estudiosos, alguns, eles entram em contradição em seus pensamentos conclusivos a respeito da ressurreição de Cristo por não saber disso. Mas uma coisa que eu quero dizer a você é que sim, a única ressurreição que eu acredito que ela é verdadeira é a de Cristo. Por quê? Porque além de parecer uma coisa de crença para crença, ele é uma coisa que um historiador, Flávio José, quando ele escreveu um livro dessa grossura, denominado A História dos Hebreus, ele fala a respeito desse episódio. Por tais dias, em Jerusalém, em Israel, surgiu um tal de Jesus Cristo, que muitos chamavam de Messias e tudo mais, e ele ressuscitou no terceiro dia, e etc. Um historiador, narrando a história do seu povo, citou a ressurreição de Cristo. Saca só, como isso foi forte na época, porque realmente não se tem indícios. Há quem diga que Jesus quando ressuscitou, foi para a Índia se curar porque do ferimento da cruz. Não existiu um crucificado, nenhum relato, nenhum crucificado que tenha sobrevivido à morte de cruz. A morte de cruz ela era fatal. Você não podia como sobreviver. Ninguém sobreviveria à morte de cruz. Jesus era um homem, 100% homem, ele realmente morreu. E se nós não acreditarmos que Jesus não morreu crucificado e ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Onde você pode encontrar na Bíblia sobre a ressurreição, os textos principais é Lucas 24, 6 a 7 e 1 Tessalonicenses 4, 14. Se você for ler isso aqui, você vai achar muito interessante e também para avivar a sua fé em Cristo. É muito importante também. Nesse texto, a ressurreição acontece, mas para a época, como eu já tinha citado antes, é uma coisa ridícula. Por que era ridícula? Porque, vê só, galera,
O fariseu acreditava em ressurreição, mas não a de Cristo. Tá? Os saduceus era outro partido político. Um dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre isso, os partidos políticos dentro de Jesus. É muito importante a gente saber disso, tá? Se vocês quiserem, podem digitar aí embaixo nos comentários que, sem problema, eu faço um vídeo falando sobre isso, tá? Também eu acho até necessário. Mas enfim, os saduceus eles eram mais ligados à democracia do povo, eles não acreditavam que a ressurreição existia. Mas acontece que, entre outras coisas que aconteciam naquela época, levavam a crer que a ressurreição era uma coisa a mais, como eu disse antes. Uma religião a mais, com um pensamento a mais de que um cara ressuscitou, não faz a mínima diferença. Era isso que se pensava até então. Mas o que foi levado à tona foi que Cristo levou de uma hora para outra seguidores de uma forma totalmente absurda. Para se analisar, as religiões afora também não viam a ressurreição como uma aprendizagem. Só apenas duas que eu citei. Quando eu falei de Cristo, é o que mais se parece a história dele com de Cristo. Mas ele não ressuscitou, ele transmigrou. O corpo dele continuou morto, mas sua alma, seu espírito, ele renasceu em outro corpo. Lá, só corpo semelhante aos dos deuses, de acordo com a mitologia hindu. Se dissessem isso, Jesus transmigrou, talvez uma parte da Ásia, do extremo asiático, acreditaria nele e seguiria Jesus. Se alguns dissessem que ele foi para um neon, foi para uma dimensão, acreditariam na escola platônica de Platão, iria se converter ao cristianismo. Se ele falasse que ele reencarnou, os persas da Síria, esse povo da Síria, essa galera, alguns indianos também, possivelmente, se converteriam ao cristianismo. Mas não ressuscitou, uma coisa muito banal naquela época. E o que acontece é que Jesus precisava ressuscitar para poder termos a certeza de que podemos ter a aprovação de Deus por meio dele, como já diz João 3,16, né, que ele morreu, foi o único filho de Deus que morreu a favor de nós, que é para através dele nós possamos chegar e nos aproximar de Deus, tá? Agora na relação da salvação, o que temos de falar sobre salvação? Seremos salvos de fato se nós nos arrependermos dos nossos pecados e aceitarmos Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Mas o que muitos sabem é que não é só isso. E o objetivo do cristão não é ir para o céu. O objetivo do cristão não é ser salvo e salvar os outros. Também, mas não é o principal motivo. Mas é pregado que é o principal. Qual é então, Adriel, o principal motivo? O principal motivo é o seguinte, meu querido. Iremos para o reino dos céus ceiar com Cristo. Mateus 26, 29. Seremos reis e sacerdotes ao lado de Cristo, como Rei Supremo. Em Apocalipse 1,6. Veremos e seremos o que jamais imaginamos ser. Teremos um corpo incorruptível, que está em 1 Coríntios 15, 42. E por último, mais importante, teremos filiação com Deus. Seremos filhos adotivos de Jesus, teremos como nosso irmão mais velho. Assim diz 1 João 3, do 1 ao 2. Você não sabia disso, com certeza, não? É uma coisa que a igreja tem esfriado, o povo de Deus tem esfriado a estudar e achar só porque foi ensinado de uma forma, ele acha que aquela ali é a forma correta e leva para a vida toda assim. Um cara que vem com um pensamento diferente, ele não pensa se aquele pensamento pode ser ou não correto. Ele simplesmente renega e reprova aquele pensamento por ser ao contrário do que foi ensinado a ele, ou diferente. Espero que você não seja assim. Busque conhecimento, porque só assim eu e você estaremos mudando a situação da humanidade e do nosso país.